Gravar não dá certo. Pode arrochar, Elcio. Vamos lá. Então, nós estamos aqui com as estratégias argumentativas. Após concluirmos o estudo dos operadores, vamos agora dar início ao estudo das estratégias argumentativas. É importante, é essencial, principalmente se você sonha em tirar uma boa nota na redação, do Enem. Então, conhecer estratégias argumentativas vai fazer com que você produza bons textos, né? A prova de linguagens, ela traz, além da redação propriamente dita, que é a parte, a própria prova de linguagens, ela traz questões com textos diversos, onde o aluno tem que ter adquirido habilidades e competências para ler textos literários e não literários, conhecer e dominar a linguagem verbal e a linguagem não verbal, e ainda ter uma boa fundamentação, uma boa bagagem, repertório para produzir a sua redação. A prova de linguagens, ela trabalha um pouco das questões de interpretação, né, que é um plano acima da compreensão, e trabalha muito mais compreensão. A maioria, 98% talvez, das questões não são de interpretação, são de compreensão. Então, as respostas, as perguntas do Enem, da prova de linguagem, principalmente, estão no texto ou nos textos. Basta você voltar e ler com atenção. Muitas vezes, as respostas estão nos enunciados. Eu venho falando isso desde que começou o curso. Ler com atenção, interpretar, mas principalmente compreender. Ou seja, as respostas estão no texto. É um campo bem mais raso. A prova do Enem não é difícil se você pensar que as questões elas são de compreensão. As respostas estão no texto. Agora, nós temos textos longos. O Enem ele vence o candidato pelo cansaço. O excesso de textos longos, a imensa e esmagadora maioria dos alunos não tem costume de ler. Quando pega os textos do Enem, sentem. Ah, era um monte de texto. Claro, o cara passou o ano sem ler nada. A gente insiste todos os dias para que vocês leiam, porque vai fazer toda a diferença na hora. O aluno que lê e o aluno que não lê, ele vai sentir a pancada. O que não lê vai sentir a pancada quando pegar a prova do Enem. Essa é uma questão interessante, né? Que diferencia quem se dá bem e quem se dá mal. Então, criem imediatamente, faltam aí menos de 100 dias, antes dessa prova, criem o hábito de ler, certo? Para que vocês não se deem mal nas provas. Partindo agora para a parte da produção, é essencial, é indispensável, é urgente que vocês compreendam que para escrever bons textos é necessário algumas estratégias argumentativas para produzir textos argumentativos de qualidade. Então, existem muitas estratégias argumentativas, muitas. O que são isso? O que são estratégias? São recursos discursivos que servem para fortalecer a tese. Passei sem querer aqui o slide. Servem para fortalecer a sua tese. Observe. O que é a tese, professor? Certamente vocês viram na aula do professor Bento, que é a tese, né? A tese é o seu ponto de vista. A tese é a sua opinião sobre aquele tema que você está discutindo.
Então, as estratégias de argumentação ou estratégias argumentativas, elas servem para fortalecer essa tese, para fortalecer a sua opinião sobre o assunto, para embasar a sua opinião. Então, é para isso que servem as estratégias argumentativas, para fundamentar, para embasar, para fortalecer, para dar corpo ao seu argumento. Então, é importante que se aprenda isso e se pratique desde já. Então, nós vamos ver aqui 12 tipos de estratégias que vocês podem e devem usar para fundamentar a sua argumentação na prova do Enem. Ah, professor, 12 tipos, eu vou usar os 12? Claro que não. Claro que não. Você vai conhecer os 12 e vai usar os que achar necessário. Tá certo? Agora tem que conhecer os 12. Na hora você opta por usar o que achar mais conveniente, o que achar que melhor vai suprir a sua necessidade ali naquela hora, naquele texto, daquele assunto, daquele tema. Tá certo? Então, o que nós vamos ver aqui? Nós vamos ver a modalização, nós vamos ver a exemplificação, nós vamos ver a enumeração, nós vamos ver o fato histórico, nós vamos ver a comparação, nós vamos ver a contraposição, nós vamos ver a causa e efeito, nós vamos ver dados estatísticos, definição, testemunho de autoridade, contra-argumentação e pergunta retórica. Então, 12 tipos de estratégias argumentativas que vocês poderão utilizar para fundamentar, fortalecer a argumentação do texto de vocês. Então, vamos começar na sequência aqui pela modalização. Quem quer falar? Não? O que é modalizar? Modalizar é expressar um ponto de vista do autor do texto. LC, Oi. tem uma pergunta aqui no chat da Raíssa. Oi. Ela pergunta assim: a contestação é o mesmo que contraposição? Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. São sinônimos. Vamos chegar lá. Tá certo? Modalização. Modalizar é expressar um ponto de vista do autor. O objetivo da modalização é provocar a reflexão do leitor. E aqui, vamos tomar como leitor e autor quem? Você, que vai produzir o texto, e o leitor é o avaliador do Enem. Ou, no caso, os avaliadores, né? Que são 3. Certo? Caso dê uma discrepância lá nas notas, 2 avaliadores avaliam o mesmo texto. Vocês sabem disso, né? Por exemplo, o texto de Raíssa vai ser avaliado por 2 pessoas, sem que uma saiba que a outra está avaliando o mesmo texto. Por exemplo, suponhamos que eu e o Jefinho sejamos avaliadores. Segredo. Eu participei da banca de 2014. Eu fui avaliador do Enem em 2014. Segue o baile. Jefinho pega o texto de Raíssa, estarei avaliando, de acordo com os critérios pré-estabelecidos, e eu também estou avaliando o mesmo texto, só que Jefinho não sabe que eu estou avaliando o texto, e nem ele sabe que eu estou avaliando o mesmo texto dela. O que acontece? Jefinho dá a nota e eu dou a nota. Se houver muita discrepância, muita diferença entre a minha nota e a nota que Jefinho deu, do texto de Raíssa, o texto vai para um terceiro avaliador, para uma terceira pessoa. Por exemplo, vai para Pedro Bandeira, para ele avaliar. Está entendendo? Mas só vai se houver uma diferença muito grande na nota. Se a diferença for pequena, prevalece a maior nota. Por exemplo, eu dei 800, a redação de Raiz. A Jefinho deu 400. Está errado.
Aí vamos olhar o que está errado. Aí vamos para um terceiro avaliador. Tá entendendo? Aí o terceiro avaliador, sem saber da. Inclusive, o terceiro avaliador ele não sabe de nenhuma das notas anteriores. É tudo às cegas. Né? Vai para o desempate. Enfim, então a modalização, no sentido de produção de texto, de argumentação, de estratégia argumentativa, tem a finalidade de provocar reflexão no avaliador. Por quê? Você é o produtor, você é o autor daquele texto, e o seu leitor é o avaliador, no caso da prova do Enem. Então, a ideia é fazer com que o leitor, ou o avaliador, no caso, possa refletir sobre a importância daquela pauta, daquele assunto em pauta, do seu ponto de vista, sobre aquele assunto em pauta. Olha só, com a finalidade de evitar o desperdício, o que nos protegerá de futuros problemas é vital que se faça um trabalho voltado para o reuso da água. Quando ele coloca aqui, ó, é vital, ele usa um modalizador que faz com que, modalizador forte, é vital, faz com que o leitor ele pare, né, e perceba a importância do tema abordado, no caso, a reutilização da água. Então, esse é vital é um ponto de vista do autor que faz com que o avaliador ou o leitor pare. Espera aí. É vital, é de vital importância, é questão de vida ou morte. Aí ele para, vai analisar. Estão entendendo? Isso é a modalização. Isso é o modalizador. Adentrar no discurso, dar o seu ponto de vista, e não só dar por dar o ponto de vista. Usar um modalizador para provocar reflexão, para fazer o leitor do seu texto parar e dizer, peraí, realmente tem lógica. Realmente faz sentido isso que ele diz. Qual é o propósito de quem escreve? Fazer-se compreender. Qual é o propósito de quem disserta? De quem vai fazer uma dissertação argumentativa? É convencer o interlocutor. É persuadir quem está avaliando o seu texto. Por mais que o cara não se convença, mas, no mínimo, ele tem que aceitar a sua tese como válida. Ah, pessoal, eu tenho que convencer. O propósito é esse. Mas, por mais que ele não se convença, né, que ele não mude de opinião, que ele continue defendendo o que ele defendia antes de você argumentar, mas que ele aceite que o seu argumento também é válido. Vocês estão me entendendo? Então, a ideia é essa. E apresentar estratégias argumentativas é essencial. Por exemplo, a modalização, como nós vimos, é fundamental para que você consiga isso. Imagina você fazer o avaliador parar e reler o parágrafo, inclusive, reler seu argumento, de tão marcante que ele foi, de tão impactante, só com a palavrinha. É vital. Olha que legal. A palavrinha é vital. Só isso já causou um impacto gigantesco. Tá certo? Então, observe. Poderia sim, eu acho que é Raimundo aí, no perfil da Alexandrina. Só não sei qual parte, você quer que eu repita? Onde foi? Parou aí? Travou? Foi? Pode usar o microfone. É porque a conexão tinha caído. Ah, Só um breve resumo, só da última explicação que você falou aí. pronto. Eu estou só dizendo aqui, repetindo, que a modalização é essencial. Por quê? Porque a ideia de quem escreve, principalmente quem escreve um texto dissertativo argumentativo, é convencer o interlocutor, é convencer o leitor do texto. Aí o que eu disse? Se você não conseguir convencer no sentido de você está defendendo um tema, está defendendo uma tese, perdão. Qual é o tema? Legalização do aborto.
Tá certo? Você está defendendo, né? Por mais que você é a favor, por mais que você não consiga mudar a opinião do avaliador, que de repente é contra essa legalização, por mais que você não consiga mudar, fazer ele pensar diferente, trazer ele para o seu lado, mas o seu objetivo é, no mínimo, fazer com que ele aceite a sua tese também como válida. Ele pode continuar com a dele, mas ele tem que aceitar a sua como válida. Você tem que fundamentar a argumentação. E é aí onde entram os operadores argumentativos da aula passada, né? E agora, principalmente, as estratégias argumentativas, iniciando pela modalização. Tá certo? Modalizar é fundamental. Depois nós temos outra estratégia chamada de exemplificação. E o que é exemplificar? Primeiro, exemplificar é apresentar um fato ou um cenário que confirma a sua tese ou demonstra uma verdade. É trazer exemplos para fortalecer a sua argumentação, para embasar. Olha só um exemplo. Certos comportamentos humanos não podem ser tolerados e, por isso, precisam ser constantemente relembrados para que não se repitam, como o massacre dos judeus pelos nazistas. O que o cara fez aqui? Ele trouxe uma exemplificação. Ele trouxe um exemplo. Ele apresentou um fato. Ele apresentou um cenário. Ele apresentou um contexto. Tá certo? Quando ele traz à tona, quando ele traz ao texto o massacre que o povo judeu sofreu pelos nazistas, ele está exemplificando, trazendo um fato para fundamentar a sua tese. Fundamentando através agora de quê? Não mais da modalização, mas da exemplificação. Outra estratégia poderosíssima. Poderosíssima. Tá certo? Você está lá argumentando qualquer tema, não importa o tema, e você tem um exemplo, você lembra de um exemplo que possa acrescentar ali aquele contexto, meu amigo, meta aquele exemplo no local que você acha que cabe. Agora, é muito complicado se você não tiver, por exemplo, a convicção de que o seu exemplo vai dialogar com o seu texto, com o que você está escrevendo. Não é qualquer exemplo em qualquer canto. Assim como lá nos operadores argumentativos, não é qualquer conjunção em qualquer lugar, né, para não bagunçar o texto, não é qualquer exemplo, qualquer canto. O seu exemplo. Eita, eu lembrei que tem um exemplo bem legal. Beleza. Seu exemplo é o contexto histórico, pô. Beleza. Cabe, vai dar mais embasamento, fundamentação ao seu texto, ao seu argumento, ou vai prejudicar? Então, pense bem antes de, né? Não é qualquer contexto, tem que ver se cabe ali. Se couber, meu amigo, meta o bicuda. De primeira, não tenha nem pena. Tá certo? Porque vai ser o estouro. Agora é se tiver dentro do contexto, né? Atenção! Não confunda explicação, explicitação e exemplificação. Olha o cuidado aí. Não confundir, tá certo? Explicação é uma coisa, explicitação é outra coisa e exemplificação é outra coisa. O que é explicação? É a ação de fazer entender algo. Já apresentar. Eu estou explicando aqui. Tá certo? Explicação é a ação de fazer entender algo. Explicitação é a ação de rever algo e tornar aquilo conhecido, tornar explícito
exemplificação é a ação de exemplificar, de ilustrar, de representar ou confirmar aquilo que você está falando. Você está falando com alguém sobre qualquer coisa. Aí você diz, por exemplo, aí vai, traz um exemplo para fundamentar o que você está dizendo. Isso aí é uma exemplificação. É dar exemplos, tá certo? Você está explicando, aí durante a explicação, olha que negócio legal, durante a explicação, você dá exemplos, você usa a exemplificação para explicitar, tá certo? Então, tudo está interligado, apesar de serem coisas diferentes. É importante atentar para isso. Eu fiz questão de trazer essa diferença aqui, é para que vocês não misturem, não se confundam aí. Outro operador argumentativo, bem legal, e até tranquilo esse, enumeração. O que é enumerar? Deixa eu olhar aqui o Google. O que é enumerar? Enumerar é fazer uma lista especificada, tá certo? Uma relação metódica de algo. Normalmente, há gradação em uma enumeração. Nós dizíamos gradação lá na figura de linguagem, vocês lembram? Olha só, um exemplo clássico aqui, claro. O Brasil, se quiser deixar de ser um país em desenvolvimento e se tornar um país desenvolvido, precisará urgentemente de algumas mudanças. Vamos lá, vamos a elas. Investimento em educação, saúde, segurança, saneamento básico, emprego, etc. Observe que aqui há uma enumeração. Primeiro, investimento em saúde, segurança, saneamento básico. Está entendendo? Isso é uma enumeração. Está enumerando, trazendo uma relação, uma série de coisas. Isso, mais isso, mais isso, mais isso, mais isso. Se você quiser aprovação no Enem, se você quiser tirar nota 1000 na redação do Enem, tirar nota 1000 em todas as matérias do Enem, você vai ter que ter disciplina, foco, persistência, paciência, enumeração, uma série de coisas, tá certo? Acrescentar isso aí à sua redação é uma forma de fundamentar a sua argumentação. Tá tranquilo? Enumeração é isso. Vamos para a próxima. Fato histórico. Observe que tudo que eu estou trazendo aqui é para que vocês possam escrever bons textos usando essas estratégias, usando os operadores. LC, Opa, tem estão pergunta? pedindo aqui no chat para tu citar mais um exemplo de enumeração. Mais exemplos? Tranquilo demais. Mano. Olha só. Exemplo bem no nosso dia a dia. O que é enumerar? É fazer uma lista. Olha só. Fui à feira, bem simples, e comprei 2 pontos. Banana, maçã, caju, ovos, leite, carne, queijo. Eu estou enumerando. Entenderam? Tranquilo demais. Uma série de coisas. Por exemplo, outro exemplo, aliás. As pessoas precisam entender que, para vencer na vida, é preciso estudar muito, trabalhar, perseverar, ser humilde. Enfim, estou enumerando. Se você for fazer uma lista com uma série de coisas, você vai estar enumerando. Vamos para o piquenique. Vamos fazer um piquenique. O que precisa? Bolo, torta, refrigerante, salgados. Estão entendendo?
O que é enumerar é fazer uma qualquer lista que você faça, qualquer coisa, você está enumerando. Tá certo? Enumeração, grosso modo, é isso. Vou chegar lá, Raíssa, nas causas e consequências. Tá certo? Tranquilo aí na enumeração? Ficou tranquilo? Deu para entender o que era? O que era, não, o que é. Isso, ponto e vírgula. Você pode usar. Você pode usar o ponto e vírgula e você pode usar a vírgula. O ponto e vírgula é muito usado para enumeração de listas. Muito, muito usado. Tá certo? Claro que ele tem outras funções, mas ele é muito usado em enumerações. Você vai listar, tal, tal. Vai, por exemplo, você vai fazer tópicos para apresentar um seminário. Você põe tópico, ponto e vírgula. A, B, ponto e vírgula. C, tal, tal, ponto e vírgula. D, tal, tal. E por aí vai. Certo? Nós vamos ter uma aula, inclusive, de pontuação. Não se preocupe que antes da prova do Enem, nós vamos ter uma aula de pontuação. Não se preocupe quanto a isso. Certo? Vírgula. Quando usar. O calo é a vírgula. O calo no pé de todo mundo é a vírgula. Vamos ter uma aula do uso da vírgula. Agora vamos com calma, tá entendendo? Nós temos tempo ainda. Vamos lá, para o próximo ponto. Fato histórico. Olha só. Vou fundamentar minha argumentação e vou usar um fato histórico. Uma estratégia para tornar a minha redação mais plausível, a minha argumentação mais convincente. O que o fato histórico faz? O próprio nome está dizendo. Ele menciona na argumentação um fato que remete ao acontecimento histórico. Ou seja, há algo importante que aconteceu na história. Olha só o exemplo. Tendenciosamente, a religião, primeiramente a católica, sempre esteve envolvida na política. Aí lá vai o fato histórico, olha. No golpe militar de 64, a igreja esteve ao lado dos militares. Só após os seus terem sido perseguidos e torturados, passou a reagir e lutar em defesa dos seus membros. Olha só. Estava argumentando e trouxe para fundamentar a argumentação um fato histórico. Meu Deus, isso dá uma credibilidade ao seu texto que você não tem noção. Ah, professor, só por ser um fato histórico? Sim. Quando o leitor, o seu avaliador, pega o texto e ele vê que tem ali a menção de um fato histórico, ele diz, caramba, esse cara não é qualquer um. Esse cara é diferenciado. Eu já li 100 redações e esse cara aqui que eu peguei, nenhuma fez uma citação de um contexto histórico tão bem colocado. Nenhuma fundamentou a argumentação com um fato histórico. Esse cara é diferente. Essa pessoa é diferente. Tu tá entendendo? Tá entendendo como é que funciona o negócio? Cada avaliador do Enem, ele avalia, no mínimo, 100 textos por dia. 100 textos por dia. Certo? Tá entendendo? Eu não ouvi falar. Eu participei, em 2014, da banca do Rio Grande do Norte, que avaliou as redações do Enem do Brasil todinho. Eu não estou inventando um fato. Ah, eu acho que são 100. São 100. Eu estou dizendo porque eu vivi o processo. No mínimo 100. Você tem um limite diário. Você não pode... você se compromete a corrigir pelo menos 100 textos por dia. Beleza. Olha o detalhe. Você olha 100 textos, 99 quase a mesma coisa. Um nível ali mediano. 500 e pouco, 600 e pouco, 620. Raros os 700. Aí você pega usa operadores argumentativos e fundamenta a sua redação com estratégias argumentativas. Cita fato histórico. Epa, peraí, esse cara aqui é diferente. Essa menina aqui é diferente. Essa pessoa aqui é diferente. Tem fundamentação, tem repertório.
estudou, leu. O avaliador enche os olhos. Observe. Quando o avaliador pega o seu texto, ele olha a sua redação, sua introdução. Se for uma introdução atrativa, bem organizada, tese, argumento 1, argumento 2, meu amigo, contextualização da proposta, meu amigo, o cara vai babando. Ele vai ler com o coração na mão, procurando a sequência, ver como você desenvolveu aqueles argumentos. Você encanta o avaliador com a introdução, mas também você pode espantar. Você pode decepcionar. Não se engane quanto a isso. Quando você apresenta a introdução, show de bola, o avaliador, ele analisa o texto feliz, com outro semblante, com outro espírito. E as chances de você tirar nota boa são muito grandes. O contrário também é verdadeiro. Quando o avaliador ele pega uma introdução já meio perturbada, meio ruim, ele termina de ler o seu texto porque ele tem que ler. Mas é uma falta de vontade, meu amigo, porque ele sabe que vai vir coisa ruim. A introdução é o seu cartão de visitas. Então, caprichem na introdução. Outro detalhe. 100 redação por dia, né? Redações. Beleza. O avaliador, ele corrige a redação 1 e a 100ª de formas diferentes. Não tenham dúvida quanto a isso. A cabeça do avaliador que corrige a primeira redação do dia é diferente da cabeça do que corrige a 100ª. Ah, professor, mas é a mesma pessoa. Tá certo. Tranquilo, a mesma pessoa. Ah, mas ele é profissional. Tá certo. Mas ele é ser humano. Não esqueçam disso. Na redação do número 100, ele já vai estar estressado, esgotado mentalmente. Você não tem culpa. Você que escreveu a redação. Ele também não tem, porque ele está esgotado e ele não tem como. Então, você pode ser prejudicado, porque certamente a redação número 100 vai ser corrigida de forma mais superficial. Infelizmente. Infelizmente. A gente não pode fugir dessa realidade. Então, se o avaliador chega na redação número 100, cansado, já deu aula o dia todo, está corrigindo à noite, no outro dia tem aula bem cedinho, ele pega uma redação com introdução ruim, com letra ilegível, ele vai ler sua redação? Meu Deus do céu. Você está ferrado. Tá certo? Então, vamos caprichar na introdução, na letra e tal. Próximo operador é a comparação. Vai ser tranquilo, né? Comparar é confrontar elementos, identificando pontos de analogia, pontos análogos, né? Ou de similaridade entre si. O que tem de parecido, o que tem de diferente? Comparar, confrontar numa relação que pode ser de igualdade, de superioridade ou de inferioridade. Então, olha só a estratégia. Olha só o exemplo, aliás. Não há dúvidas de que os eventos esportivos esportivos nos países em desenvolvimento os ajudam a modificar seu cenário econômico e social. Assim como a África do Sul se beneficiou com o aumento de emprego e com o investimento em relação ao transporte. O mesmo ocorrerá ao Brasil. Olha só que é uma comparação. A estratégia argumentativa aqui foi de comparação, foi de comparar as situações.
países em desenvolvimento, né? Trazendo ali a questão da África do Sul, em relação ao Brasil. Então, há um grau de comparação. Fazer essa comparação, acrescentar isso ao seu texto, é fundamental e é bem simples, desde que você tenha argumentos para fazer essa comparação. Tá certo? Talvez seja uma das mais simples de se usar. Todas, claro, vocês vão precisar de repertório, de bagagem. Tá certo? Chegamos à contraposição. Contraposição. Contrapor. Contrapor significa confrontar, pondo lado a lado certos elementos. Você vai fazer um confronto. Esse elemento com esse elemento e vai confrontar os dois. Pode ser igual a contestação. O que é contestar? O que é contestar algo? É atestar contra. E você pode atestar contra contrapondo. Só que a contraposição, literalmente, significa confrontar. Confrontar as ideias. Confrontar os argumentos. Confrontar os contextos. Depende, claro, do que você está falando. Do que você está... Sobre o que, perdão, você está dissertando. Contrapor significa confrontar. Então, observe. Segundo uma enquete realizada pelo BVA para o vespertino, não sei o que, parisiense, aí, 58% dos franceses são favoráveis ao casamento homossexual. Ante 63% no ano passado. Por outro lado, entrou agora a parte já, né, mais profunda aqui da contraposição. Por outro lado, 50% entre eles não são contrários à adoção homoparental, ante 56% do ano passado. Então, você tem dados, você está contrapondo, confrontando esses dados. Então, simplificando a palavra contraposição, você pode pensar só no confronto. Contrapor é confrontar. Sejam dados, sejam ideias, sejam exemplos, tá certo? Eu só aqui coisar o lápis está ressecado. Então, contraposição é isso. Você tem, por exemplo, vem aí a eleição. Aí você tem duas pesquisas, do partido X e a do partido Y. Aí você vai contrapor, você vai confrontar os números da pesquisa. Vamos botar aqui confronto de informações. Você tem a informação que o site de Jefinho publicou aí, e você tem a informação que o G1 publicou. Você vai confrontar a informação do Jefinho com a informação do G1. Aí vai aparecer aí a contraposição. De um lado estão as informações repassadas pelo perfil do site de Jefinho, e do outro lado estão as informações repassadas pelo site da Globo, o g1.com. E aí? Vai confrontar. Isso é contraposição, isso é contrapor. Tá certo? Tranquilo? Deu para entender? Show de bola, Raiz. Valeu, Lenara. Continuando aqui. Depois da contraposição, chegou agora a causa e efeito. Valeu, Bruno. Causa e efeito. Pessoal, até aqui, antes de eu continuar, até aqui, dos operadores, perdão, das estratégias argumentativas que foram vistas até aqui. Está claro para todo mundo? Tudo ok? Porque o interessante é que vocês não saiam com dúvidas. Muito bem, tranquilo. Valeu. Estou acompanhando aqui o chat. Pode arrochar aí. Porque, assim, a ideia é, para que serve a aula? Vou repetir o meu discurso de todo dia. Para você entender o conteúdo. Para você entender
a explicação da Genha. Se você não entendeu, LC, opa, em relação ao exemplo da contraposição, é hum, cabível o exemplo que eu vou aqui, que fala se está de acordo ou não, pode ser? a rocha? Por exemplo, em relação aos países do primeiro mundo, a educação está mais avançada do que no Brasil, por exemplo. Isso aí é uma posição? Não, isso é uma comparação. Comparação, né? Está comparando as duas situações. Certo, certo. Comparar é diferente de confrontar. Contraposição difere da comparação, porque enquanto a comparação compara duas situações, a contraposição confronta essas duas situações. Entendi, Certo? entendi. Perfeito. Obrigado. Show de bola. Então, observe. Causa e efeito. Essa argumentação, essa estratégia argumentativa, o que ela faz? Ela trata da relação causa e efeito presente nos mais diversos contextos. Leia-se também causa e consequência. Que foi Raíssa que falou no chat aí da relação causa e consequência nos parágrafos. Causa e efeito trata da relação de causa e efeito. Por quê? Porque, observe, você pode ler aí causa e consequência, dá no mesmo. Raimundo está falando aí, o assunto anterior a esse, Raimundo, você fala de operadores argumentativos. Não, LC, ao anterior, a causas e efeitos. Sim, ao slide aqui, né? Exatamente. Pronto. Consigo voltar. O anterior não é contraposição? Não, passei aqui, passei demais. Fazer efeito. Pronto, contraposição, Raimundo, é quando você pega duas situações e vai confrontar. Por exemplo, nossa realidade aqui. Eu não sei nem se existe mais esses. Eu acho que talvez até exista, nunca mais olhei. Aqui existia, por exemplo, o blog O Mural de Riacho da Cruz. Não sei nem se existe ainda, nunca mais nem olhei. Por exemplo, e o blog de Romário, o blog Foto Certa. É isso? Aí o blog de Romário, por exemplo, ele lança uma pesquisa ou uma matéria sobre a vacinação, a campanha de vacinação, aqui em Riacho da Cruz. E ele lança lá dados, né, dizendo que tantos por cento da população de Riacho da Cruz já foi vacinada. Aí, o mural de Riacho da Cruz rebate essa informação. Ele vai trazer outras informações, vai confrontar com as informações que Romário, por exemplo, Romário e André, né? André que era, eu não sei se ainda é ele. Romário trouxe umas informações e André achou que não eram verdadeiras e estudou, fez uma pesquisa lá e apresentou no mural outras informações. Então vai haver aí um confronto, né? Você vai colocar lado a lado informações que divergem. Existe aí Oposto, né? No caso. opostas, e isso opostas. Por exemplo, Perfeito, entendi. estou falando de cabeça aqui, certo? Eu não sei. LC, Opa, pronto, é para avisar a Ednardo que o microfone dele estava ligado, mas ele já desligou. pronto. Falei, pode continuar. Show de bola. Observe, pessoal de Riacho da Cruz aí, e pessoal também da Podir, todo mundo da rede de Caraúbas, onde for. Observe. Você tem duas ideias, dois pontos de vista que divergem. Então, há uma contraposição aí, há um confronto de ideias. Por exemplo, o blog X lançou uma nota sobre a vacinação lá em Apodi. Aí o blog Y lançou outra, mas desmentindo, dizendo que aquele número de vacinados não condiz com a realidade, tal, tal. Então, há aí um confronto de
opiniões, um confronto de argumentos. Então, contrapor é confrontar os argumentos. É pôr os elementos lado a lado, tá aqui a notícia do blog 1 e tá aqui a notícia do blog 2 e confrontá-las. Tá certo? Contrapor é isso. É confrontar, é pôr lado a lado os elementos e fazer análise. Tá certo? Então, se você não tiver segurança, isso, como se fossem rivais. Se você não tiver segurança na hora para fazer essa contraposição, né, para apresentar um argumento você mesmo e confrontar esse argumento, então não arrisque. Agora, que é uma estratégia poderosa, está discutindo sobre qualquer tema, não interessa o tema. Você tem elementos que podem ser utilizados como exemplos de contraposição. Você pode contrapor, incrementar a sua argumentação com esse tipo de contraposição. É legal. Agora, se você não tem confiança de que vai conseguir fazer isso de forma plausível, não arrisque. Gente, nenhum desses operadores... perdão. Isso, Raíssa, é um contraponto. Né? Você tem as opiniões aqui, você confronta as ideias e você pode partir, né, depois desse confrontar de ideias com o seu ponto de vista, um contraponto aí. Tá certo? Porque a contraposição, na verdade, já é um contraponto. Você apresenta um argumento e contrapõe aí. Né? Tranquilão, Raimundo? Aí? Show de bola. Então, observe. Uma coisa que eu quero pedir a vocês. Ah, rapaz, legal. Estratégias argumentativas. Eu vou usar na minha redação. Beleza. Mas só use se tiver convicção, se tiver confiança. Se não, não use. Por quê? Se você não usar, você não vai perder pontos. Porque você não usou. Tá entendendo? Agora, se você usar, você pode ganhar mais pontos. Olha só. Não é que se você não usar, você vai perder pontos. Você não perde pontos por não usar argumentação, por não usar estratégias argumentativas. Aí você ganha se você usar corretamente. As chances de aumentar a sua nota são muito grandes. Agora, usar de forma consciente. E não usar a redação toda. Rapaz, eu vou encher minha redação aqui de citação. No parágrafo, eu vou citar uma contraposição, no outro, uma modalização, no outro, simplificação, no outro, um fato histórico. E você vai falar o quê? É só pegando, tipo, coxa de retalho? A redação prima por autoria. Busca-se um texto autoral. Você vai usar uma argumentação para fundamentar, mas o avaliador ele quer ver o seu texto, o que você tem de argumento. As citações, elas vão dar fundamentação, vão fundamentar, vão solidificar, vão fortalecer a sua argumentação, mas espera-se o texto autoral, texto seu, tá certo? O cara sai enchendo de citação do começo ao final, e aí, cadê? Falou o quê? Só com a ideia dos outros. A ideia dos outros vai servir para você fundamentar a sua. Tenha cuidado com isso. Então, vou aqui para causa e efeito. Causa e efeito, você pode pensar, como eu falei, causa-consequência. Toda causa, ela tem uma consequência. Toda causa, ela tem um efeito. Todo efeito provém de uma causa. Toda consequência provém de uma causa. Então, observe. Como todos os outros, o preconceito homofóbico é cultural, pois não se nasce com ele. Não se escolhe ser homossexual ou heterossexual. Samitiba, o dono dessa frase. Então, eu tenho uma relação de causa e de efeito. Professor, eu posso usar isso aí no meu texto? Claro. Não só pode, como deve. Fundamentado. Embasado. Dentro do contexto. Tá certo? Outra aqui que é bem importante. Mas é perigosa. É uma casca de banana. É uma cerâmica ensaboada.
Vai ver uma queda. Dados estatísticos. O que é isso? É trazer dados estatísticos comprovados, né, para fundamentar seu texto. Olha só. O Vox Populi fez recentemente uma pesquisa de âmbito nacional. Tá aqui os dados. Deu o esperado. Aí apresentou os dados. 48% dos entrevistados disseram simpatizar com algum partido, mas 80% desses se restringiram apenas a três. PT, com 28% das respostas, PMDB, que hoje é MDB, com 6%, e PSDB, com 5%. Olha só, esses são os dados estatísticos. Isso que está de azul são os dados estatísticos. Olhando desse modo, o sistema é, portanto, bem menos heterogêneo, pois os restantes 26 partidos dividem os 20% que sobram. Então, se você tem, falando sobre qualquer tema, legalização da maconha, por exemplo, e você tem dados estatísticos comprovados que cabem aqui no contexto do que você está defendendo, use, meu camarada. Use. Mas, cuidado. Só vá se tiver convicção. Tá certo? É uma coisa que eu vou falar sempre. Não vá. Ah, eu vou arrochar aqui, vai dar certo. Não é assim. Às vezes não dá certo. Às vezes, inclusive, dá até errado. Então, uma outra estratégia é a definição. O que é definir, pois? Definir é retratar. Definir é descrever. Definir é explicar algo em sua natureza. É mostrar o significado de algo. A definição pode ser objetiva ou subjetiva. Você pode até pensar que definir algo é conceituar. É dar o conceito. Tá certo? Olha só. Olha só um exemplo de definição. Segundo Barbosa Filho, o exemplo de definição de amor. Segundo Barbosa Filho, o amor é um sentimento sublime, que supera os problemas e diferenças, resiste ao tempo e se fortalece com a distância. É a partir desse sentimento que muitas pessoas entregam suas vidas a favor de outras. Tudo isso que está aqui destacado é a definição de amor na visão de Barbosa Filho. Qual é a sua definição de amor? Então, cada um pode... Ah, eu acho que amor é isso, isso e isso. Para mim, amor é isso, isso e isso. Então, isso é definição. É você definir, explicar com a sua natureza, né? Mostrar o significado. Qual é a sua definição de felicidade? Ah, felicidade para mim é isso. Tal, 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 tal. Aí o outro diz, não, para mim já é isso. Então, como as opiniões elas são subjetivas, observe que pode ser objetivo ou subjetivo, você pode ter uma definição para um tema, por exemplo, para uma palavra, para uma situação, para um contexto, e outra pessoa pode ter outra. Depende da subjetividade de cada um. Depende da forma que cada um vê as coisas. Cada um enxergar o mundo ao seu redor. Tá certo? Essa, do exemplo, é a definição de amor segundo Barbosa Filho. Você pode concordar? Pode. Você tem outra? Pode ter outra? Pode. Tá certo? Tranquilo? Definição é isso. Testemunho de autoridade. Cara, essa daqui é muito usada e é muito bacana. Uma autoridade pode ser uma pessoa, pode ser uma instituição, desde que goze de seu prestígio social. Tal recurso é muito relevante na argumentação. Muito relevante na argumentação. Foca nisso aqui. Tal recurso é muito relevante. Muito, 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 muito. O que seria um testemunho de autoridade? Também chamado de argumento de autoridade. É quando você traz para o seu texto, para a sua argumentação, a citação de uma pessoa importante, reconhecida, né, de prestígio, que trata daquele tema que você está discutindo.
Tá certo? Por exemplo, está falando sobre algo sobre depressão, por exemplo. Aí você cita um exemplo de um psicólogo ou psiquiatra famoso que tem livros publicados sobre o tema, depressão, ansiedade. Você cita a frase, por exemplo, de Augusto Cury. Isso aí é um testemunho ou um argumento de autoridade. Augusto Cury é autoridade nesses assuntos. Psiquiatra, tá certo? Você traz uma citação de um livro dele que você leu sobre ansiedade, se você estiver discutindo ansiedade ou depressão, fundamentou o seu argumento e muito bem fundamentado. Você usou um testemunho de autoridade, uma citação de um texto, de um livro, de uma autoridade no assunto. Tá certo? Então, argumento de autoridade, simplificando, é citar frases de autoridades naquele tema que você está debatendo. Tá certo? Ah, eu vi uma frase de Rousseau e vou citar aqui. Cabe no contexto? Não é porque a frase de Rousseau vai caber em qualquer contexto. Ah, eu vi uma frase de Maquiavel, eu li no livro agora e vou. Ah, eu vi uma frase aqui e vou. Eu vi uma frase de Machado de Assis, lá em Dom Casmurro, cabe aqui. Cara, se couber, eu não ligo. Meta. Meta a frase. Agora, se não couber, né, não invente. Certo? Contra-argumentação. Contra-argumentar está dizendo, o nome está dizendo, é expressar um argumento contrário. Ou seja, expõe-se uma ideia para depois refutá-la, negando-a ou reduzindo a sua importância, a fim de mostrar que a tese defendida, que é a contra-argumentação, é melhor do que a tese refutada. Então, o que é contra-argumentação? Você lança uma tese, você mostra uma tese, apresenta uma tese, com o objetivo de refutar essa tese. De que maneira? Contra-argumentando, apresentando uma tese que reduza a importância da tese anterior, que reduza a importância da tese que você quer refutar. Isso é contra-argumentação. Olha só um exemplo prático. Muito se diz sobre o cigarro de maconha ser prejudicial à saúde. Olha só, essa é a tese refutada. Né? A tese refutada é essa. No entanto, é importante que se saiba que a erva tem ajudado pessoas com câncer a suportar a dor. Pessoas com AIDS a se alimentar melhor. Pessoas com esclerose múltipla a ter seus sintomas aliviados e etc. Do no entanto em diante é a tese defendida. Então você tem aqui uma contra-argumentação na tentativa de enfraquecer essa tese de que o cigarro de maconha é prejudicial à saúde. De que maneira? Mostrando os benefícios que ele traz. Então, a tese refutada é a tese de que alguém pregou que é contra, que o cigarro de maconha é prejudicial. Só que a pessoa do texto está defendendo que é benéfico. Como foi que ele fez isso? Contra-argumentou. Apresentou uma tese trazendo pontos de vista, pontos positivos do uso da maconha para fins medicinais, para derrubar a tese de que o cigarro de maconha é prejudicial à saúde. Então, isso é contra-argumentar. Você apresenta um argumento contrário. Você expõe uma ideia, você mesmo expõe uma ideia e você mesmo derruba essa ideia dentro do texto. Está entendendo? Isso é a contra-argumentação. Tranquilo? Show de bola. Esse tipo de estratégia
é muito valorizado também pelos avaliadores. Pergunta retórica. Pergunta retórica é aquela que não exige uma resposta imediata. Quando se faz a pergunta retórica, o objetivo não é que alguém responda, é provocar reflexão. Muitas vezes, a resposta está embutida na própria pergunta. Quando você escuta alguém dizendo assim, é uma pergunta retórica, ou seja, já se sabe a resposta. Uma pergunta retórica é aquela a respeito da qual já se sabe a resposta, que é apenas que o indivíduo reflita sobre a pergunta feita. Tá certo? Olha só. Exemplo. Em vista da pacificação das favelas do Rio de Janeiro, a Força Militar vem sendo muito elogiada por sua precisão e competência. Pergunta retórica. Precisamos realmente de uma nova ação militar para restaurar a paz nas comunidades ou agora é o momento de se levar a cultura a elas? Ou seja, uma pergunta da qual já se sabe a resposta. É a famosa pergunta retórica. É a pergunta na qual a resposta já está ali, intrínseca, embutida. Certo? E chegamos ao final. Chegamos ao final das estratégias, 12 estratégias argumentativas apresentadas. Vocês têm que ver todas, rever essa aula, pegar o material, ler de um por um. A aula está gravada aí, vai ficar gravada. Reveja a aula, acompanhe com o material na mão. De preferência, transcreva para o seu caderno, porque quem escreve aprende 2 vezes. Já falei isso. Revisem, estudem. Não percam tempo. O Enem está aí, ó, batendo a porta. Gente, tranquila a aula, deu para entender tudinho, ficou claro. E aí? Me deem um feedback para a gente encerrar. Tudo ok? Ficou dúvida? Sem dúvida, tudo ok. Tudo ok? Show de bola. Pronto, pronto. Sem dúvida. Coisa boa. Eu fico até com medo quando dizem sem dúvida. Fico até com medo. Ou entenderam tudo ou não entenderam nada. Eu fico com medo. Né, não? Valeu, Raimundo. Quando o aluno diz sem dúvida, eu digo, pelo amor de Deus, ou todo mundo entendeu tudo ou ninguém entendeu nada. Mas beleza, o pessoal está agora dizendo que foi tranquilo aí. Sim, sim. Valeu, Ednar. Então vamos meter um sarrafo aí, tocar fogo no mar. Gente, então, Agora é esperar por conteúdo novo. conteúdo novo já vem aí, Raimundo. Próxima aula já vem conteúdo novo. Vou dar uma dica a vocês de Eita. novo. Pessoal, vocês têm os slides, recebem os slides da gente e tal. Quem puder imprimir, imprima. Quem não puder imprimir, prefira, inclusive, transcrever para o caderno. Ah, professor, é muita coisa, eu tenho aqui, eu salvei, está no meu celular. Vá por mim. Se você transcrever, você aprende muito mais do que ter só ali ele impresso. Tá certo? Vá por mim. Quando tu me preparando para qualquer concurso, eu só estudo escrevendo. Não tem negócio não. Escrevendo. Quem escreve aprende mais. Fiquem todos com Deus, tenham todos uma excelente noite. Fica aí com Paulo Filho, vem aí com aquela super aula de geografia e também Jefinho aí nos controles. Já, né? Aula de Já geografia. tem geografia. Só tempo de tomar água. Uma água, comer alguma coisinha. Daqui a 10 minutinhos a gente volta. De Show de 11h20, link no grupo. Até já. Valeu, Walton. Quem escreve aprende 2 vezes. Ah. Walton memorizou a frase. É isso aí.